desafios da... Apareceu um negócio aqui na minha tela, mas tudo bem. Embaixador, como é que está aí o Líbano? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Me conta um pouquinho da carreira do senhor, que é brilhante. Eu tenho aqui o resumê, mas nada como o próprio contando um pouco da história diplomática. Olha, assim, foram 40, acho que agora 44 anos que começaram no Rio. A minha formação é na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ainda era no Catete, a sede, e aí eu fiz o concurso para o Rio Branco em 77, começamos em 78, passei um período em Brasília, e aí comecei a girar pelo mundo. Eu fiz um pouco de o que a gente chama diplomacia multilateral, né? Eu fiz OEA em Washington, ALAD no Uruguai, depois eu voltei, fiz Nações Unidas em Brasília, fiz consular em Paris, morei em Paris numa primeira vez no consulado, depois fiz Caracas, político, fronteiras, uma experiência fascinante à época. Voltei para Brasília, chefiei uma área da América do Norte, Central, e aí fiz a minha tese. A gente faz um trabalho que a gente chama de tese, mas é um trabalho acadêmico, não sei se seria uma tese propriamente, mas eu fiz sobre Brasil e México, uma relação que sempre me fascinou. E aí eu dei o grande salto, fui para o Japão. E foi uma experiência extraordinária, 4 anos no Japão. E voltei, então, voltei a servir em Paris uma segunda vez, desta feita na Embaixada, e finalmente voltei a Brasília, onde eu fui secretária de Planejamento Diplomático, SPD, que foi fascinante também, me deu uma visão de conjunto da operação da nossa política externa. E aí eu fui cônsul em Atlanta, cônsul-geral em Atlanta, com jurisdição sobre 5 estados brasileiros, e minha última função foi representante ante os organismos internacionais sediados em Londres. Então, ali eu tratei de café, açúcar, né? Depois, que são as commodities, onde o Brasil é, evidentemente, um major player, mas tratei também, foi fascinante, da Organização Marítima Internacional, né? Como vocês devem saber, 85% do comércio internacional navega, né? Então, disciplinar a navegação significa lidar com a competitividade dos países. E lá nós somos muito bem representados na Organização Marítima Internacional pela Marinha do Brasil, que tem um trabalho espetacular de seguir todas as disciplinas, e pelo Itamaraty. Eu também fui comissário perante a Comissão Internacional da Baleia, foi o meu lado verde, assim, digamos, um pouco de preservar os cetáceos e tudo. E estou aqui há 6 meses no livro, à disposição de vocês. Obrigado, embaixador. Embaixador, só uma última pergunta. De todas as suas participações aí no exterior, qual a que lhe agradou mais? Eu não sei se politicamente é correto eu falar isso ou o senhor responder, mas o que achou mais interessante? Olha, cada uma tem uma faceta, né? Você trabalhar com um país fronteiriço como a Venezuela é uma experiência muito concreta, ver a fronteira, ver o trabalho, ver as comunidades, mas a mais de longe, até agora, a mais interessante e produtiva foi Tóquio. Porque no Japão você é cercado por, digamos, um environment de altíssima produtividade no trabalho. Então, a embaixada opera com parceiros já consolidados, grandes empresas, investimentos que vocês conhecem tão bem, e isso faz com que a produtividade da embaixada seja elevadíssima. O trabalho nosso resulta em coisas muito importantes, e a seriedade, a disciplina do japonês em cada encontro, em cada networking, em cada feira, são exemplares. Quer dizer, é a busca da perfeição em cada palavra, né? Então, isso faz com que o trabalho seja
muitíssimo produtivo e interessante. E o país é fascinante. Quer dizer, o Japão é uma experiência de civilização, né? É uma coisa única. Mas o sistema é muito estressante para a população, dos profissionais, não é? Não? Sim, eles, digamos, é verdade, eles são submetidos, digamos, a um ritmo, né, que às vezes é um ritmo desumano, isso não há a menor dúvida, porque eles seguem aquilo, vem desde a escola, eles vão pequenininhos, vão sozinhos para o metrô, você olha, vê aquela criançada de 6 anos, aquela filazinha, indo sozinha para o metrô, tudo muito disciplinado, né, muito previsível, muito respeito, né? Muito respeito pelos idosos, respeito pela criança. Mas aí, quando eles saem da universidade, que eles têm um ano um pouco em que eles, assim, digamos, libera geral, eles têm um ano para um pouco conhecer o mundo, enfim, curtir a vida, etc. Quando eles entram no ritmo de trabalho, aí são 30 anos que eles são quase que massacrados, assim, são absoluta. Minha vida é minha empresa. My life is my company. E eles têm aquela mentalidade samurai do Bushido, né? Aquele princípio do Bushido, aquela coisa. Né? E tem uma fidelidade canina às empresas que trabalham. Né? Aquela coisa, né? Ele primeiro vai conhecer, depois vai pegar na mão. Se disso sair um namoro, muito bem. Se do namoro sair um noivado e um casamento, a parceria é para sempre. A parceria é para sempre. Né? Então, é uma coisa muito sustentável no tempo, né? De muita confiança. Embaixador, nos conte o que está acontecendo no livro. Tudo que o senhor puder contar. O que não puder contar, não conta, mas dá uma visão geral, porque isso tudo aí é muito complicado. É verdade. O homem médio não consegue entender. Aquela coisa, né? Eu estou aqui há 7 meses, né? Então, a primeira coisa que eu detecto é que o Brasil aqui é um ator completamente diferenciado de qualquer outro. Né? Qualquer um dos senhores que vier ao Líbano, seja ou não da diáspora, falem ou não o árabe, né? Mas no momento que você diz que é brasileiro, muda o tom, muda o tom. E o interessante aqui é que, como o país é quase que um caleidoscópio de confissões religiosas, no fundo, de identidades, né? Nós, brasileiros, transitamos no espectro inteiro. É como se você pegasse assim, todos os times de futebol do Brasil e nós somos aceitos em todas as torcidas, todas. E eles são fanáticos. Então, assim, do espectro, digamos, muçulmano mais, digamos, extremado, né? O Partido de Deus, o Hezbollah, que é um partido político, né? E tem um braço armado. São dois fenômenos, né? O partido político, com representação no Congresso, nós, Brasil, podemos conversar com esse partido, assim como podemos conversar na ultradireita, onde há partidos cristãos de ultradireita, digamos assim, vamos chamar de direita, mas também muito radicais. E esse poder conversar, poder ter a confiança, né, as portas se abrirem, só acontece com o Brasil aqui. Porque assim é muito claro, você olhar para os Estados Unidos ou para a Europa, eles adotam sanções, por exemplo, contra o Hezbollah. Não são sanções das Nações Unidas, são sanções unilaterais, decretadas ali e tal. Eles não têm o mesmo trânsito que tem o Brasil. Né? É claro que o jogo que jogam os Estados Unidos, de potências maiores, é um outro jogo. Nosso jogo é um jogo de o que a gente chama de poder brando. Né? A gente trabalha numa coisa de uma relação que é extremamente vertebrada em relações humanas, muito, muito baseada, muito fundada em relações históricas, humanas, pessoas cujas famílias estão aqui, estiveram lá, já foram, já voltaram. Então,
Isso digamos, é a singularidade brasileira aqui, não do embaixador, mas de qualquer brasileiro. Os brasileiros entre si e os brasileiros enquanto atores. O brasileiro empresário, o brasileiro médico, os brasileiros profissionais liberais, enfim, são vistos de uma forma... mas o Brasil é visto como um oásis onde eles deram certo. No Brasil, eles prosperaram, eles subiram na escala social. São muito trabalhadores, né? São muito trabalhadores, os mascates, né, que começam no final do século XIX, né, muito modestos, né, os turcos, né, que era o Império Otomano, né, eles chegam aí no Rio de Janeiro e tem até um tour muito bonito que tem uma professora que faz, que é o Rio Antigo Libanês. E aí ela mostra para a gente, eu fiz o tour com ela, uma coisa maravilhosa. Então, assim, começaram muito modestos e viraram, no Brasil, um colosso. Quer dizer, o Hospital Sírio-Libanês é um hospital de referência no mundo. No mundo. As pessoas saem da Europa para ir ao Sírio-Libanês. Eu morei na Europa, vi. Assim, a presença do Paulo Scaff, né, na Fiesp não é por acaso. Quer dizer, nós temos um presidente da Fiesp que é também da diáspora, é Scaff. Um ex-presidente da República, Temer, que veio aqui 2 vezes como vice-presidente, uma como presidente da Câmara, outra como vice-presidente. Então, assim, pegando só 2 símbolos, Paulo Scaff e Michel Temer, nos seus respectivos universos, isso mostra, assim, você pode replicar isso por centenas de atores importantes. No Congresso Brasileiro, no Senado e na Câmara, nas assembleias legislativas, no segmento empresarial, nas câmaras de comércio, entende? Então, assim, o Líbano está muito bem representado, e nas profissões liberais, médicos, enfim, arquitetos, engenheiros, eles prosperaram no Brasil. Então, os que estão aqui sabem, e veem no Brasil esse oásis, né? Onde eles deram certo, né? Então, para mim, o trabalho é muito facilitado. Então, o Líbano já começa a concorrer com o Japão como o melhor posto da carreira, mas por razões completamente diferentes. Completamente diferentes. E a relação com o Japão é uma relação consolidada, né? Os atores já são enormes e tem muito... O manejo da agenda já existe uma... É difícil encontrar espaço para crescer, a não ser, evidentemente, na inovação. Mas aqui tem muito espaço para crescer, porque aí tem uma coisa que eu ia mencionar a vocês, que é um hiato, uma separação entre esses entendimentos no plano político, esse diálogo facilitado, de portas abertas. O chanceler me disse, quando eu fui entregar minhas cartas, primeira vez que eu encontrei o chanceler, ele olhou para mim nos olhos e falou: a relação do Líbano com o Brasil é uma relação de amor. Ele disse isso. Quer dizer, em linguagem diplomática não se costuma usar isso aí, entendeu? Ele me disse isso, entendeu? Um momento muito formal, solene. Eu estou com cartas credenciais do presidente da República, entreguei ao presidente Aoun e entreguei cópias a ele. Um momento solene. Ele olhou para mim nos olhos e falou: veja bem, a relação entre o nosso país é uma relação de amor, porque é uma relação de famílias, né? Então, qual é o hiato? É essa relação que tem, digamos, que poderia vertebrar ações no plano econômico comercial que estão muito abaixo, mas muito abaixo do que poderiam vir a ser, né? Então, você tem aí, digamos, nós teríamos um trabalho que todos os meus colegas, claro, antes de mim, procuraram fazer, né? Aumentar o comércio, o crescimento de comércio, procurar investimentos, etc. Então, o nosso esforço aqui é de continuar o trabalho dos meus queridos amigos que tiveram aqui antes de mim. Mas, como o país está numa espécie de encruzilhada, que o país está, neste momento, sem governo há 10 meses. É impressionante, impressionante. Então, a equação política
está emperrada há 10 meses, quando aconteceu o problema do porto de Beirute. O primeiro-ministro, muito digno, que era um ministro técnico, não era um ministro essencialmente político, mas, enfim, estava procurando iniciar reformas econômicas. Ele, muito dignamente, ele pediu demissão ali e disse: continuarei enquanto não se forma um novo governo. Né? Obviamente que ele não tinha diretamente nenhuma relação com o que aconteceu lá na ponta, um desastre que foi, enfim, uma inépcia e uma total exemplo de, digamos, negligência. Enfim, aquilo ali foi um fenômeno, mas ele muito... Mas o que acontece? Há 10 meses, a equação política não foi possível chegar a um novo governo. Então, sem um novo governo, fica muito difícil qualquer parceiro, inclusive os parceiros tradicionais, avançarem uma agenda concreta, né, de parcerias, etc. Então, eu ia falar um pouco sobre a geopolítica do Líbano, que eu acho que ajuda a gente a entender o porquê, porque para nós, né, é surreal você ter um país que não tenha um governo há 10 meses, vai para 11, e, enfim, com filas aqui de quilômetros nos postos de gasolina, interrupção de energia, enfim, uma situação que parece um estado de guerra sem guerra, né? E os políticos, assim, declaração do lado, do outro, se reúnem, etc., como se não tivesse havendo essa crise toda, porque eles sempre jogam muito com o tempo aqui. Então, tem que entender que aqui é um país que tem uma história milenar, né? Agora, a geografia em que está o Líbano, os mapas sempre ajudam a gente a entender, né? É um país tão pequenininho, né? Mas com uma história... Nós somos um país gigante com uma história de 500 e poucos anos, mais a história dos nossos povos autóctones, né? Povos originários. Aqui é um país que tem 6.000 anos de história documentada, desde os fenícios. Então, quer dizer, essas montanhas onde eu moro aqui já foram habitadas, estão sendo continuamente habitadas por civilizações, né? Então, quem está aqui agora é herdeiro tributário de civilizações que vêm de longe, né? Daí as profundas divisões que existem num espaço geográfico mínimo, que dá muito menos do que o estado do Rio de Janeiro. Então, é um mosaico muito dividido. Você diz, mas como é possível haver tantas líderes e clãs e confissões? São 18 religiões reconhecidas, né? 18 religiões reconhecidas pelo Estado, né? Como é que é possível haver tanta fração num espaço geográfico que, gente, é tamanho de Sergipe? A história explica, porque é uma história milenar. Então, são pessoas que... a memória de tudo que aconteceu. Então, voltando um pouco à geografia, a gente pode pensar no Líbano, simplificando um pouco, como um país tampão. Ele tem... A única fronteira, digamos, pacífica é o Mediterrâneo, é a fronteira marítima. Porque, fora isso, ele está cercado pela Síria, ao norte e a leste, e ele tem Israel na fronteira sul. Olha, qualquer país com esses dois vizinhos teria uma grande dificuldade, ainda que fosse um país completamente unido, um país que não tivesse nenhuma fracionamento. Com dois vizinhos que estão, tecnicamente, em um estado de guerra, Israel incursiona na Síria regularmente, bombardeia a Síria regularmente. Esse ano já foram 15 bombardeios em território sírio, né? Passa por aqui, às vezes a gente vê os mísseis passando. Lá no horizonte, no Natal, eles passaram 2 mísseis lá longe, que vão para o norte, em direção à Síria. Então, vêm do sul e vão para o norte, em direção à Síria. Então, ele está, enfim, o país está mais ou menos no centro também da questão entre Israel e Palestina, né? Pela geografia dele, ele está muito perto disso, que são conflitos, bom, digamos, talvez o mais grave com que se confronta a comunidade internacional. E a fronteira com a Síria, você
A gente imagina, bom, mas tem uma fronteira com a Síria. Tem, mas ela não está reconhecida nem pelo Líbano, nem pela Síria. Não há fronteiras, né? A gente resolveu isso, graças a Deus, com o Barão do Rio Branco há tanto tempo, né? Que essa, para nós, com todos os nossos vizinhos, é uma coisa que a gente nem... Né? Está tudo lá, direitinho, as fronteiras de norte a sul. Aqui, a fronteira com a Síria não é reconhecida pelos dois lados, porque a relação com a Síria é complexíssima, e com o vizinho do sul, Israel, é um estado, tecnicamente, de cessar fogo. Cessar fogo. Então, a parte sul do Líbano, aliás, eu visitei hoje. Eu visitei a Força de Paz da ONU lá, hoje, de manhã. O país é tão pequeno que eu pude ir de manhã, fui cedo, visitei a Força de Paz e voltei. Né? Então, o Brasil integra uma Força de Paz da ONU, né? Já há bastante tempo, com efetivos do Exército Brasileiro. Toda a Força de Paz ela é multinacional, né? Então, essa coisa interessante de ter militares de vários países trabalhando pela paz, numa lógica pela paz. Então, essa Força de Paz ela separa Israel do sul do Líbano, onde está o Partido de Deus. O braço armado, o exército do Hezbollah está ali, e não depois das armas. Então, o Hezbollah é um exército à parte, não é o exército regular libanês. É uma força militar que está no sul do Líbano, quase na fronteira com Israel. Então, olhando um pouco esse país, esses vizinhos e essa situação, né, a gente vê como é delicado também. Ali no sul estão sempre em stand-by. Stand-by. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E volta e meia acontece. Uma pessoa que está pastoreando atravessa para o lado de Israel, enfim. É uma linha azul, que a gente chama, da ONU, que é uma linha imaginária, mas que os dois atores sabem que não podem cruzar. E, enfim. Então, esse cessar-fogo que foi celebrado em 2006 ensejou uma resolução da ONU que criou essa operação de paz, da qual o Brasil participa desde 2006. E, independentemente disso, é só um detalhe, mas é importante, o Brasil participou de uma força marítima de paz. Por 10 anos, o Brasil liderou uma força-tarefa multinacional de paz, o que é muito reconhecido aqui e pela comunidade internacional. Por quê? Porque a liderança brasileira é diferenciada, não é a liderança alemã, não é a liderança, digamos, de Chipre, né? Nós temos nossa marinha, nosso exército, tem o mesmo reconhecimento que tem assim os bolsistas brasileiros no exterior. Eles são agregadores, eles juntam em torno de si o coreano, o chinês, o bengali, etc. Enquanto que os outros tendem a formar seus guetos, né? Então, o Exército Brasileiro está lá, eu fui visitar o tenente-coronel que comanda enfim, esse segmento brasileiro, tudo muito, muito interessante, tudo muito visível. Olha, ali é Israel, Israel, então, coloca ali digamos, uma coisa de uma porteira, quase que uma fronteira de técnica que eles mesmos arbitram, né, para evitar incursões. Então, assim, a geopolítica é muito complicada porque tem esses vizinhos, mas tem os vizinhos da região que têm parceiros aqui dentro. O Irã, por um lado, a Arábia Saudita, por outro. Turquia e Egito também têm interesses estratégicos aqui, né? Sem falar em Rússia e Estados Unidos. Então, todos esses atores têm um olhar muito presente no que acontece aqui e, com diferentes graus, tem atuação, ingerência na evolução da situação aqui. Então, assim, é óbvio que isso poderia ensejar vários seminários, só essa questão dos atores externos vis-à-vis os atores políticos internos, né? E as múltiplas alianças, etc. Mas eu acho que o importante reter é que o país é muito poroso. Ele é poroso nas suas fronteiras, não fronteiras, né? Porque a da Síria não é reconhecida e com Israel não tem. Tem as Nações Unidas lá
digamos, segurando uma paz sempre precária. Mas, enfim, e também uma questão muito complexa da gente analisar, puxa, mas esse deputado ele é da cota sunita, né? Ele é muçulmano sunita, então ele entendi, ele é aliado da Arábia Saudita. Pode não ser, não há nenhum automatismo, não há nenhuma lógica, como a gente esperaria, né, se a gente fosse tentar interpretar a nossa maneira, né? A gente sabe que a Arábia Saudita é sunita, muçulmana sunita, e o Irã é muçulmano xiita, né? O Irã tem os seus ayatolás, né? E a Arábia Saudita não reconhece intermediários, né? Entre Alá e a população. E ambos têm um peso enorme aqui na região, né? O Irã tem peso no Iraque, o Irã tem peso na Síria, o Irã tem peso no Líbano e o Irã tem peso no Iêmen. E o Laudemar deve ter falado um pouco com vocês sobre isso, meu querido amigo, embaixador em Teherã, Laudemar Aguiar. E a Arábia Saudita também tem seu peso em vários atores, evidentemente do Golfo, em atores aqui e assim por diante. Então, para um observador que chega, né, que está aprendendo aqui, me tranquilizei muito quando o embaixador da China, eu fui falar com ele, cumprimentá-lo, visita de cortesia, e ele me disse com muita franqueza, olha, eu passei minha carreira no Oriente Médio. Eu tive tal, não me lembro mais os países, mas todos os países da região. Eu falo árabe. E eu estou indo embora, estou terminando o meu turno aqui no Líbano. Eu não consigo entender. Não consigo entender. É difícil. É difícil. Agora, contar com a boa vontade de qualquer desses segmentos, eu acho que só o Brasil conta. Entendeu? Então, essa é, digamos, a singularidade brasileira, o que pode facilitar toda sorte de parceria. E eu vou falar muito pouquinho das relações bilaterais, porque, embora no plano econômico comercial, como eu falei, estão muito abaixo do que a gente gostaria que estivessem, né? Sofreram um impacto enorme da Covid, etc. A gente exporta basicamente commodities para cá, café, carne de frango, carnes suínas, ovinas, né? Tabaco, mas a gente poderá, isso o setor comercial aqui já identificou, a gente pode ter competitividade em outros setores, né? Que aí eu posso, se quiserem, aprofundar isso um pouco com vocês nas perguntas e respostas. Agora, enquanto a equação política não estiver encaminhada, não dá para fazer muita coisa. Um processo que está andando independentemente da equação política aqui, porque os atores dos dois lados querem, é o acordo Mercosul-Líbano. Enfim, um acordo de nova geração, de livre comércio, né? Vocês conhecem a União Aduaneira, os nossos compromissos dentro da União Aduaneira não nos permitem negociar Brasil-Líbano, né? Então, nós negociamos, Argentina, Paraguai e Uruguai, com o Líbano. A gente chama 4+1. E essas negociações, pela vontade política de todos os atores, bom, no Brasil não precisa nem falar, né? Mas no Líbano também, essas negociações devem ser concluídas este ano. E do momento que esse acordo entrar em vigor, evidentemente precisa ser aprovado pelos congressos, então não é nada para amanhã, né? Mas esse é um acordo que independe até da resolução da equação política aqui, porque todo mundo vai querer, aqui no Líbano, o governo que entrar vai querer fechar esse acordo conosco, né, com o Mercosul. É o acordo Mercosul. A gente tem um acordo de comércio com Israel, né? Então, nós sempre temos um pouco essa coisa do equilíbrio, né? O Brasil não tem, não há preferências, né? Não há, na região, há toda uma coisa da gente olhar para a região como um todo. Então, o Mercosul-Líbano está avançando independentemente os grupos técnicos estão se negociando. Eu determinei que um colega meu acompanhasse daqui as reuniões. Mas eu não quero, já falei demais, eu gosto de respeitar o tempo, então quero dizer que
sempre poderia dizer muito mais coisa, mas eu, enfim, estou aberto a conversar, a perguntas, enfim. E a equipe nossa toda aqui está inteiramente à disposição de vocês, né? Obrigado, embaixador. Parabéns, muito bom. Vamos começar a pergunta. A primeira coisa é, embaixador, temos que agradecer à doutora Isabel, que foi a doutora Isabel da Rosa Smith, que fez essa apresentação. A Isabel, doutora nada, não sou nada doutora. Doutor. Parceira, conselheira. Um grande Obrigado, beijo Isabel. para o irmão. Obrigado em nome de todo mundo. Obrigada, viu, irmão? Imagina, obrigado a você. Embaixador Hermano, vamos lá. Privilégio de quem serve de moderador. São 16 ramificações de religiões aí, né? 16 ramificações, pelo que pouquíssimo que eu conheço. Isso, e você tem uma... O senhor falou, por exemplo, que o primeiro-ministro... A falta de governo é do primeiro-ministro e do presidente ou é só do primeiro-ministro que saiu? É do primeiro-ministro, que eles têm uma divisão aqui em 3, né? O presidente da Assembleia é o presidente do Congresso, digamos, há 30 anos. E ele é da cota, digamos, xiita ou xia. Esse está sentado nesse trono há 30 anos e é uma pessoa de muita... Esse está sentado. O presidente da República é cristão maronita. Isso está tudo pela Constituição. É como se no Brasil a gente dissesse o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem que ser católico, né? O vice, como se a gente dissesse, o vice-presidente tem que ser muçulmano. Aqui está escrito assim, o presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro é sunita e o presidente da Assembleia é xiita, xia. Ok. E isso aí, e as relações... Desculpa. Então, e o primeiro-ministro é que forma o gabinete. Esse primeiro-ministro que toca o governo, o dia a dia, que, enfim, segue as prioridades na saúde, no transporte, enfim, hoje em dia, sobretudo, a Covid, o desafio da Covid, esse primeiro-ministro, que é da cota sunita, é que se demitiu e estamos à espera em que seja conformado um novo governo sob a liderança de um outro sunita, mas o gabinete ministerial tem a ele 18 ou 22 pastas, também é dividido pelo critério confessional. Então, de novo, o DEM seria o partido cristão, tem direito a 3 ou 4 ministérios. O PSDB é o partido Xia, tem direito a 3 ou 4 ministérios. Estou fazendo analogias, porque é bem assim, o PT tem direito a 3 ou 4 ministérios porque é Sunni, e assim por diante. Essa fragmentação em bases confessionais está na Constituição. E é assim que se forma o governo. Marcelo, alguma então, pergunta? O gabinete está demissionado. Marcelo. Tem que ligar o som, né? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está ouvindo bem, pode falar. Perfeitamente. Então, senhor embaixador, eu só tenho que dizer muito obrigado, uma palestra interessantíssima, e eu quero explicar o porquê de também ser interessantíssima, porque eu tive uma preparação prévia para essa palestra. Eu sou professor de finanças do IBMEC Rio de Janeiro, inclusive no curso de Relações Internacionais. Um dos autores que eu gosto de ler, e eu estou aqui com o livro dele, Nassim Taleb. E ele escreveu um livro que eu li em inglês, mas a minha esposa comprou até a edição em português. Em inglês se chama Black Swan, e em português se chama A Lógica do Cisne Negro. Então, são aqueles eventos que surgem. A minha pergunta é o seguinte, né? Nesse livro, escrito por um libanês, né, o Nassim Taleb, ele nasceu no Líbano e saiu do Líbano por causa dos transtornos,
Eu vou ler, mas é um trecho mínimo, só para dizer o seguinte: estou na página 35, porque aí vai vir a minha pergunta que vai estar relacionada ao Brasil. Tá? Capítulo 1, página 35. Ele escreve o seguinte: o paraíso libanês, e eu quero deixar bem claro que ele conta antes que o Líbano é um culture pot, é exatamente o que o senhor falou, senhor embaixador, que é uma mistura de cultura que viviam muito bem uns com os outros. Eu achei interessante ouvir do senhor a chamada porosidade das fronteiras. Bom, mas aí então ele assim, o paraíso libanês evaporou repentinamente, depois de alguns tiros e bombas de morteiro. E aí ele continua, um cisne negro, que é um evento improvável, segundo o Taleb, vindo do nada, transformou o paraíso em inferno. E aí continua, teve início uma guerra civil feroz entre cristãos e muçulmanos, incluindo os refugiados palestinos que ficaram do lado dos muçulmanos. E só para concluir, a guerra foi brutal. Fecha aspas. Está nesse livro, e eu repito, para exemplificar o que seria um evento muito improvável, repentino, que surge do nada numa região que havia um consenso. Né? Então, a minha pergunta, e aí eu quero deixar bem claro que nós temos que pensar em termos de Brasil, nós temos um Brasil que vivia muito bem, com muito... Havia, né, a ideia do homem cordial, do brasileiro, de uma relação entre as pessoas, que havia a tal chamadas cotas também. Então, a minha pergunta é, poderíamos, no Brasil, ter esse Black Swan que, infelizmente, ocorreu no Líbano, que transformou Beirute, que era uma Suíça, era uma do Oriente Médio, um lugar pacífico, uma coisa como a gente tem visto hoje, o senhor tão em total sintonia com o que está escrito aqui, foi a sua palestra, quer dizer, eu quero deixar bem claro, eu estou até mais chocado ainda, porque tudo que o senhor falou, senhor embaixador, é um relato de um livro explicando isso. Então, a minha pergunta é, como brasileiro, né? Tem algum indício de que o Brasil está tendo um caminho paralelo ao que poderia ter acontecido no Líbano? E muito Marcelo, obrigado pela palestra. essa pergunta é maldade fazer isso com o embaixador. Não, desculpa, senhor embaixador, eu não quero fazer pergunta complicada, mas como professor de relações internacionais, nesse sentido. Não. Primeiro, podem me chamar de hermano, porque eu sou uma pessoa informal, entendeu? Eu acho que, sobretudo no ambiente acadêmico, que é o nosso aqui, a informalidade enseja talvez até mais inteligência, mais tranquilidade, enfim, é uma coisa que a gente pode refletir de forma mais livre. Olha, eu achei muito interessante você trazer à baila essa coisa do cisne negro, porque, evidentemente, é a coisa simbólica, né? Um conceito do que ninguém previu. Como é que ninguém previu? Né? Então, eu me vi já, como eu disse, enfim, em outra etapa da minha carreira, eu participava de algumas vezes, de encontros como esse, mas com, digamos, cientistas políticos, com economistas, com jornalistas, com empresários que procuravam olhar para frente, né? Um exercício um pouco, não é futurologia, mas cenários. Que cenários podem vir aí? E nessa construção de cenários, configurações, etc., tudo muito anterior à Covid e anterior à crise financeira de 2008, né? Um dos acadêmicos, como você, Marcelo, disse, mas vem cá, a gente tem que elaborar aqui a ideia de um cisne negro. Então, quais são os possíveis cisnes negros que podem sacudir aqui a nossa, né, realmente as estruturas, né, da nossa experiência de civilização, ou o equilíbrio que existe e que permite que a economia esteja
crescendo com as dificuldades, que a economia global cresce de maneira desigual para países e dentro de países, mas, de qualquer forma, o progresso é inacreditável desde 45, quer dizer, é preciso reconhecer, né? E aí começamos a um pouco tentar encontrar coisas que pudessem ter algum fundamento, evidentemente. Entre os cenários surgiu a fragilidade do sistema financeiro internacional, sim. Eles tinham um conhecimento muito maior do que eu, porque não sou economista, e eu achava que havia uma ciência mágica que fazia com que trilhões de dólares circulassem, gravitassem em torno do nosso planeta, como se fosse uma estação espacial internacional, e que isso tinha lastro, e que a economia global ia continuar crescendo. E eles identificaram, eles sabiam que aquilo tinha suas fragilidades, né? E identificaram ali um Black Swan, um cisne negro, e elencaram. Mencionaram também, embora não com a palavra pandemia global, mencionaram a preocupação, porque já tinha havido uma coisa com ebola na África, tinha havido alguns indícios preocupantes, também mencionaram a questão da nossa civilização, né, humana ser confrontada com algum tipo de desafio na área da saúde. Não, nada que pudesse antecipar o que estamos vivendo, evidentemente. Mas isso ficou numa lista de outras ameaças. Aí entrou, claro, a parte de guerras, né? Guerras convencionais, guerras não convencionais, cenários, né? Em que a China emergente já estava sacudindo os alicerces da ordem global de maneira forte, a China já, digamos, exercitando sua musculatura no seu entorno, né? Na Ásia, então já era uma potência que começava nesse momento. Então, isso só para dizer que eu acho que a coisa do cisne negro ela é muito interessante do ponto de vista intelectual, muito difícil de acertar, né? Aquela coisa da gente dizer que, puxa, eu antecipei e vi isso. Mas aí, quando aconteceu a crise de 2008, e eu vou chegar no Líbano e no Brasil de hoje, quando aconteceu a crise de 2008, eu me lembro que a rainha da Inglaterra, que é uma pessoa muito instruída, muito mais do que muita gente imagina, é uma pessoa muito engajada em tudo que está acontecendo e muito brifada todos os dias sobre tudo de relevante que acontece no mundo, ela disse assim, mas nós temos tantos economistas, ninguém foi capaz de prever essa debacle em 2008? Como é possível isso? Ou seja, era um Black Swan, era um cisne negro. Ela disse assim, como é possível que... Ela reuniu o Conselho de Economistas do Reino Unido e disse, como é possível agora vocês estão me dizendo que o Banco Central inglês vai ter que injetar não sei quantos bilhões na economia para salvar a economia britânica? Como é possível que vocês não anteciparam isso? Ou seja, no ponto de vista acadêmico, as pessoas sabiam que havia fragilidades, mas das fragilidades até o Lehman Brothers, que aí provocou a crise que a gente não lembra muito agora, porque depois tivemos outras, mas nós vamos estar pagando por aquela crise de 2008 por algumas gerações, porque foram os bancos centrais que entraram, o professor Marcelo é economista, sabe, se os bancos centrais, o Federal Reserve, o Fed americano, e os bancos centrais, houve uma conferência do G20 em nível presidencial para tratar daquela crise de 2008. Se os bancos centrais não entrassem com o dinheiro do contribuinte, ou seja, acabassem, né, nós íamos ter uma depressão de proporções em 2008. Então, esse primeiro Black Swan. Dando um pouco um salto já para a questão da Covid, que, evidentemente, é outro cisne negro que ninguém podia, cuja alcance, né, planetário, cuja ameaça, até agora a gente não tem clareza das implicações, né, que pode trazer, de quantas ondas, de que outras variantes, etc., né? Ninguém poderia prever, mas estava também na lista de uma civilização que viajava desenfreadamente de um lado para o outro, sem controle nenhum, cada vez mais, os aviões mais abarrotados, e parecia que estava andando de ônibus, e uma coisa completamente frenética, quase que irracional de se viajar, né? Então, quer dizer, a pandemia traz também um outro questionamento assim, na nossa experiência, né, de experimento civilizacional, né? Que caminho é esse
e se a resposta que a gente está dando é a correta. A resposta tem que ser uma resposta coordenada dos países, tem que ser uma resposta de cooperativa ou uma resposta cada um por si, né? Então, eu acho que é sempre interessante a coisa do Black Swan. No caso do Líbano e do Brasil, e aí eu vou à resposta a pergunta mais específica, é assim, o Líbano, pela sua história e, digamos assim, pela sua a engenharia social, ele tem muito mais fatores desestabilizadores com quem ele tem que se confrontar, ele tem mais fatores de divisão do que nós, Brasil, né? Então, porque você mencionou o caso brasileiro e eu também fico um pouco espantado com o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil. De repente, assim, muito rapidamente se dissolveu um Brasil e apareceu um Brasil completamente dividido. Mas aqui no Líbano, a essência, a alma deles é dividida. Eles são claramente tributários de uma estrutura que remete aos pais, avós, bisavós e clãs, com muita gente que morreu, muita gente foi morta por muita gente, eles sabem quem são, as famílias sabem quem são, uma sociedade em que, digamos, a divisão é parte da equação deles. Então, não dá para você dizer, não, espera aí, vamos sentar aqui, vamos deixar disso aí, pega a Bíblia, pega o Alcorão, pega a Torá, pega os livros sagrados todos, pega aqui o livro de Economics 101, vamos aqui fazer um plano nacional de união, o país já é tão pequeno, nós podemos ser uma economia de serviços, turismo e finanças, só isso, e vamos trabalhar. Isso não há essa hipótese, porque a essência deles é fracionada. Então, é uma sociedade fracionada, fraturada, com os méritos e deméritos que isso tem, né? Tem a riqueza, tem a diversidade, etc., mas o amálgama é que está muito difícil da gente ver, né? A necessidade da junção, do amálgama, da busca por uma... Eles são muito nacionalistas, atenção, eles são apaixonados pela bandeira deles, apaixonados, profundamente nacionalistas, né? O segundo país pelo qual eles são apaixonados é o Brasil. Então, é assim, é o Líbano, depois é o Brasil. Então, eu acho que o Líbano, para o seu esforço, né, enquanto Estado-nação, tem um desafio essencial com o qual vai conviver sempre. Não vai desaparecer, enfim, não vai surgir um Messias que vai dizer, opa, agora, espera aí, isso aqui vai, a fórmula está aqui, e vocês agora vão ser todos meus súditos e vai todo mundo. Não, isso não vai acontecer. Eles sempre terão que lidar com o tribalismo quase político e assim por diante, com sua respectiva representação na política. Agora, no caso do Brasil, é uma coisa que me choca muito, porque, muito embora eu entenda que a sociedade era muito desigual, né? Então, o brasileiro cordial existia sim, mas existia um brasileiro excluído, todos sabemos disso, né? Que não passava, não era da nossa realidade imediata, mas nós sabíamos que existia no país como um todo. Um país que cresceu de forma muito desigual, né? Na sua experiência tão pequena, né? de independência e projeto de desenvolvimento, e que num determinado momento, que eu, enfim, situo mais ou menos no momento de uma primeira ou segunda presidência Lula, começou a surgir uma ideia de nós e eles, começou uma coisa de nós ou eles, uma coisa dialética, um pouco daquela coisa marxista, um pensamento de que você tem que ter uma dialética, etc. E foi a primeira vez que eu senti essa coisa de nós contra eles. E depois, evidentemente, isso foi se acirrando, e aí eu acho que tem uma coisa que é uma interpretação totalmente subjetiva minha, porque foi como afetou a minha vida, né? Que foi o surgimento desse negocinho aqui, né? Então, isso aqui, que tem mais capacidade do que a Apollo 11, que chegou na Lua, isso aqui tem, o computador da Apollo 11 tinha menos capacidade de memória do que isso aqui.
Eu acho que as mídias, tão decantadas, as mídias sociais, elas deram voz a tudo e todos. E elas trouxeram, porque o algoritmo é essencialmente binário, né? É curioso isso, o algoritmo funciona numa base binária. Então, é quase que fosse uma base que é separando, né? E do momento em que as mídias sociais explodiram para o bem, óbvio, porque você popularizou a educação, você tem acesso às enciclopédias do mundo, você tem acesso aos museus do mundo, o que você quiser, mas você também deu uma ferramenta, é quase que a coisa de tecnologia dual, não é verdade? A gente desenvolve míssil para lançar satélite. Ah, que bacana, mas ele pode lançar outras coisas. É o problema da tecnologia missilística, né? Então, ele é de uso dual. Isso aqui é de uso dual, e o que eu senti é que, do momento que isso aqui, a capacidade fantástica que a ciência, e que eu admiro, sempre procuro estudar, mas eu acho que trouxe na vida das pessoas a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos exercerem o poder de dividir, acentuarem as clivagens sociais, as clivagens políticas, trabalharem na linguagem da divisão, pela multiplicação, pela replicação, né? Que a gente conhece, os BOTs, né? Bots, etc. Isso está completamente fora do controle do cidadão comum, porque o natural é nós podermos sentar e conversar em volta de uma mesa e respeitarmos as nossas diferenças, né? Com essa engenhoca aqui, isso saiu completamente do controle de qualquer pessoa equilibrada e que queira promover, propiciar o diálogo, etc. Tem um grupo de pessoas que fazem isso. Mas o que está prevalecendo, e eu acho que isso é muito presente no Brasil, são as narrativas que propugnam a divisão, que propugnam a defesa absolutamente unívoca de uma linha de pensamento, né? Que, como sabemos, é sempre uma pobreza completa, você não reconhecer os méritos do outro, fazer autocrítica, etc. Então, eu atribuo, no caso do Brasil, a esse acesso que todos tiveram. Acho maravilhoso, acho que todo mundo deve ter o seu iPhone e possa ser alfabetizado à distância, tem um uso bom. Mas o uso mau, no Brasil, infelizmente, adquiriu proporções gigantescas, sobretudo no discurso político. E não está ajudando a democracia, está ameaçando a democracia brasileira. Mas é uma visão pessoal minha. Me estendi um pouco, mas é porque o assunto é apaixonante. Obrigado. Não, foi ótimo, foi ótimo. Gustavo, você está com cara de que tem uma pergunta engatilhada, e o Pedro também. Vamos lá, Gustavo primeiro, depois o Pedro. Gustavo. Bom, em primeiro lugar, eu lamentavelmente, apesar de estar residindo numa cidade como São Paulo, a internet aqui é péssima. Ela cai a toda hora. Ontem foi a mesma coisa durante uma palestra. Mas, enfim, eu não tive a oportunidade de ouvir o embaixador. Vejo que todos aí estão profundamente satisfeitos com as suas colocações. Mas eu queria... Não é bem uma dúvida. Porque eu estou me lembrando muito também da questão da pandemia. Eu, em 2008, embaixador, eu estava residindo nos Estados Unidos, fazendo um curso lá quando veio a crise. E naquela oportunidade, eu comecei a ler um trabalho do Rubini, quando o Rubini previa que alguma coisa iria acontecer em relação à situação financeira. E eu fiz uma pesquisa pessoal com várias pessoas e tal, e eu vi que realmente aquele sistema hipotecário deles era uma loucura, quer dizer, era uma coisa que não ia funcionar. Quer dizer, esse talvez foi uma das grandes falhas no processo global, a absoluta desregulamentação no mundo financeiro. Quer dizer, foi uma coisa assim expectativa. Eu vi que o senhor levantou exatamente os cenários aí que foram feitos. A mesma coisa foi em relação à pandemia, quer dizer, vários cenários foram levantados sobre a possibilidade dessa pandemia acontecer.
Estava claro isso, embora eu, pessoalmente, tenho ainda uma posição muito marcada em relação a isso, porque eu acho que essa pandemia não veio do nada, embaixador, essa pandemia saiu de um laboratório, né? Agora todos estão começando a ver que realmente estão pesquisando o que aconteceu, mas eu queria que o senhor me explicasse, apesar de todas essas previsões, apesar de todos esses cenários que foram levantados já com a crise de 2008 e já com a pandemia, houve alguma intencionalidade para que isso ocorresse? Olha, muito obrigado, Gustavo. Estou vendo que tem um belo retrato aí atrás, não sei se é de familiar seu, mas um retrato aí da Marinha, eu sempre... Meu pai, quando foi ministro da Marinha, exatamente bem. naquela época. Não, eu só menciono... Antes de responder, o Gustavo, ele é professor da ESG e conhece profundamente defesa nacional e questões geopolíticas, então é um grande membro do nosso clube. O Pedro também pertenceu à ESG, foi professor. Vamos lá, desculpe. Não, obrigado. Não, é porque eu reparei que era, enfim, de Marinha, e eu tinha mencionado na minha breve introdução que eu trabalhei em Londres na representação perante a Organização Marítima Internacional, e eu pude testemunhar durante 3 anos o trabalho espetacular que a MAB, né, a nossa Marinha do Brasil, faz no acompanhamento de todas as disciplinas, das normas que essa organização impõe aos países membros, todos os países membros. Então, muito carinho aí pela Marinha, que tem também aqui um adido, nós temos o comandante Morgado, é o nosso adido naval e de defesa aqui no Líbano, temos um trabalho muito próximo de saber o que está acontecendo, ele tem fontes de inteligência muito boas, enfim. Mas a pergunta do Gustavo evidentemente remete à noção de que esses fenômenos globais, né, que atentaram e atentam, né, contra a estabilidade do sistema poderiam ter algum tipo de direcionamento, né? E eu tenho alguma dificuldade assim de reunir elementos que possam de reunir dados, né, que possam concorrer para essa tese, especialmente no que diz respeito à crise financeira de 2008, porque o sacrifício que dela decorreu foi para todos, foi um sacrifício globalizado e, como eu disse, nós vamos estar pagando por ela por um tempo, provavelmente uma geração. Então, assim, muito difícil ver que o sistema, digamos, capitalista estivesse se regenerando, estivesse passando por uma crise de crescimento, né? Era necessário que houvesse, talvez, a crise, porque era um sistema, como o Gustavo apontou, completamente falho, e tinha uma falha estrutural no sistema, na fragilidade das hipotecas nos Estados Unidos, enfim, aquilo que a gente conhece. Então, eu acredito que ali foi os limites do capitalismo desregulamentado foram testados e houve digamos, uma consciência da parte dos gestores, no mais alto nível, de ministro da Fazenda, presidente de bancos centrais, e criaram-se uma série de mecanismos, né, são as convenções de Basel, né, de supervisão bancária, enfim, uma série de mecanismos para que a coisa não venha a correr mais solta, para que não haja mais complacência, né, com o sistema financeiro como houve até 2008. Então, há um dever de casa que está sendo feito pelos atores de um modo geral, porque todos sofreram as consequências daquela crise. Então, com relação a 2008, eu tendo de tudo que eu acompanhei, da maneira como os países foram impactados, o próprio Reino Unido, enfim,
muito impactado. Nos Estados Unidos, evidentemente, a gente viu a debacle que foi tantas instituições de crédito financeiras e outras. A pandemia já é um pouco mais complicado a gente olhar, porque, evidentemente, ela tem uma origem geográfica, né? A gente pode botar um pin, né, na origem geográfica da dispersão do vírus, né? E isso está em Wuhan, ninguém contesta isso. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já enviou uma missão com o mandato de averiguar, né, a exata origem disso. Toda missão de inspeção, e eu já vi isso, enfim, digamos, de cenários mais simples, mesmo os cenários mais simples são muito complicados, porque você encontrar data, né, encontrar evidências, né, de que, por exemplo, num determinado laboratório, dentro daquela instalação de Wuhan, que efetivamente faz pesquisas nessa área, né, daquele determinado laboratório, através de uma pessoa infectada, aquele vírus saiu do controle. Essa é uma linha que é possível seguir, de investigação, que está sendo seguida. Uma outra linha de investigação é que poderia ter havido um pensamento por trás disso, que haveria, digamos, uma determinação, né, uma ação volitiva, né, em que haveria talvez um sacrifício calculado, pequeno, né, no caso da China, mas que colocaria o sistema global em xeque por completo. Então, essa é uma outra linha de investigação, né? E a terceira é a linha de investigação do vírus ter se originado de um animal silvestre, todos sabemos, comprado numa feira, comido por uma pessoa, e etc. Tanto quanto eu saiba até agora, eu ainda não vi um documento que possa reunir os dados científicos que validem qualquer um desses caminhos, ou seja, seja missões da OMS, que, com todos os seus defeitos, é o organismo internacional no qual estamos representados, a Organização Mundial da Saúde. Tem a ONU em Nova York, a Unesco em Paris, a IMO em Londres, tem a OMS. Tem seus defeitos? Tem. Mas ela é fruto da vontade política dos países membros. E, no momento, ela tem um mandato de fazer essa investigação. Tanto quanto eu saiba, não há um resultado, até agora, que possa validar qualquer um desses cenários. Pode haver um quarto cenário, que eu desconheço, também não sou técnico no assunto, não sou cientista nessa área, né? Então, nesse momento, eu seria muito claro em dizer que eu não tenho elementos para de nenhuma forma com que eu... E olha que eu estive em Atlanta, né, quando eu mencionei que eu estive em Atlanta como cônsul-geral, uma das grandes experiências que eu tive foi visitar o Centers for Disease Control. Vocês já devem ter ouvido, tudo é sigla, mas The Centers for Disease Control, no plural, são os Centros de Controle de Doença. Quando houve uma incidência de ebola muito preocupante na África e o Obama era presidente, ele voou para o Centers for Disease Control para ouvir a avaliação do diretor do centro sobre os possíveis impactos do ebola para além dos países que estavam sendo afetados na África e como os Estados Unidos teriam que responder, né, do ponto de vista de uma crise de ebola que se propagasse. Então, eu estive muito perto e estive dentro do Centers for Disease Control. Por quê? Porque havia, na época, 30 doutoras brasileiras, pesquisadoras, trabalhando no Centers for Disease Control. Eu falei, mas isso é uma coisa maravilhosa, eu preciso conhecer essas pessoas, eu quero ir lá. E eu obtive uma autorização muito especial, porque o controle do ingresso lá é como entrar no Pentágono. Quer dizer, não entra... Primeiro, não entra qualquer um. Segundo, tem que ter uma autorização muito especial para ir para determinada área. E eu fui visitar
pesquisadoras que estavam olhando a questão da Zika e chikungunya, né? Enfim, e que depois avançaram muito, foram elogiadíssimas. Convidei-as para a residência, enfim, para homenageá-las, mulheres extraordinárias, reconhecidas lá pelos americanos. Então, eu me valeria, sobretudo, para dar uma opinião de alguma, digamos, conclusão de um órgão como o Centers for Disease Control, nos Estados Unidos, né, que está certamente pesquisando, fazendo o seu tracing desse fenômeno, né, à sua maneira, porque eles pesquisam todo tipo de vírus, todo tipo de... Ou a OMS, né, que está com o mandato de fazer, eles chamam de fact-finding, né, uma missão de inspeção, onde o país que recebe tem que abrir. Não pode ser, não é, naquela sala não entra. Não, senão a missão perde a sua validade. Né? Está escondendo alguma coisa. Então, eu esperaria para que a gente tivesse clareza de entidades como essas duas que eu citei. Pode ser que haja outras que estejam trabalhando, mas o que me preocupa é o uso político de novo, via mídias sociais, de pessoas que se arvoram em donos da verdade. Eu sei que foi assim. Né? Não é assim. Né? Em ciência, e sobretudo quando se trata de um vírus assim que escapou completamente do controle, inclusive dos chineses, né? É preciso ter dados, é preciso seguir o caminho da ciência, né? Assim como chegamos numa velocidade extraordinária às vacinas. Foi uma coisa impressionante. Então, assim, nesse momento, eu ficaria literalmente em cima do muro para a pergunta do Gustavo. Embaixador, a minha filha mora em Dubai, está morando em Dubai, o marido trabalha lá numa empresa não é oil and gas, é de construção de navios e tal, do governo de Dubai mesmo, do Emirados. Minha filha, você não vem aqui conhecer o seu neto se você não se vacinar. Eu morro de medo de tomar essas vacinas. Morro de medo, porque eu não acredito. Pode me convencer. Eu tive dengue, tomei ivermectina, não senti nada certinho. E agora vão me injetar uma coisa que eu não sei o que é. E eu já sou um velhinho, né? Eu estou com 73 anos, pode dar uma zebra. Né? Então, é só para colocar. Pedro. O áudio, Pedro, o áudio está desligado. O som, Pedro. Eu acho que o Portela está querendo falar também. Portela, você quer fazer uma pergunta? Okay. Consegui. Está ouvindo? Vou ver você, Portela. Tudo bem. Eu levanto a mão sempre aqui, mas acho que minha mão não aparece. Você nunca me chama, você me abandonou. Aparece, mas tudo bem. Eu não vi, desculpe. Eu não vi. Nas últimas duas reuniões, eu falei assim, eu estou sendo colocado de lado. Mas realmente aqui o tema é um tema mais difícil de compreensão para mim. O Líbano está dentro da Constituição que gera o equilíbrio do país, né? É impressionante você ter o presidente da Assembleia que está lá há 30 anos, que é xiita, você ter o presidente da República cristã. A explicação de como é que um país sobrevive com a Síria do lado, Israel do outro, dessa forma toda. Mas o que mais me chamou a atenção é exatamente essa possibilidade desse acordo Mercosul com o Líbano. E, principalmente, a nossa relação com o Líbano, que eu entendo que a relação com o Líbano não... a boa relação do Líbano é com o Brasil, não necessariamente com a América Latina. Então, a gente sai até... Não sei como o embaixador está vendo isso, certamente deve ver da mesma maneira. O Líbano pode ser a grande porta de entrada nossa para o Oriente, através do Líbano. Eu já trabalhei em empresa de café, a gente sempre
vendia café para o Líbano. Até na época da guerra, a gente vendeu café, o comprador estava num telefone público e você ouvia os bombardeios, né? Você precisa, principalmente dos produtos que a gente precisa agregar valor, né? E exportar. Como é que o senhor vê esse acordo, que eu sei que não vai ser rápido, mas certamente ocorre? Porque quem olha de fora não conhece o Líbano, como eu, quando eu olhei o mapa, né, você encontra, verifica a organização política, que é perfeita. Um presidente está sem presidente há 10 meses, depois não consigo entender isso no Oriente Médio, sobreviver. Mas existe um equilíbrio que está dentro da Constituição, né? Aquela divisão. O senhor vê realmente essa como uma porta de... né? E 95% do nosso comércio brasileiro é por via marítima. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta. Eu sou digamos, um apaixonado dos acordos de livre comércio, porque eu comecei minha carreira trabalhando nisso, né? Quando eu tive em Montevidéu, na ALAD, Associação Latino-Americana da Integração, nem existia Mercosul. O Mercosul começou a surgir a partir de uma negociação com a Argentina, que foi a parceria que vertebrou o Mercosul, né? Então, eu sou um apaixonado da integração, do livre comércio, para aumentar a competitividade, né, dos parceiros que entram nesses exercícios de livre comércio. Primeira coisa. A segunda é que eu já encontrei aqui uma dinâmica negociadora, da qual eu não participo, né? Ou seja, os grupos negociadores estão em Brasília, nas diversas áreas, comércio de bens e assim por diante, e tem os negociadores aqui do Líbano, né? Agora, você assinalou bem que o Brasil tem uma postura diferenciada dos demais sócios, né? A Argentina, por exemplo, ela tem uma postura um pouco mais defensiva no setor vinícola, e é normal. A Argentina tem a indústria dela de vinhos, entendeu? Então, o Brasil pode oferecer concessões, né? Rebaixas tarifárias para os vinhos libaneses, que talvez a Argentina não queira, né? Abrir o mercado. Quando a gente fala do mercado, é o mercado da União Aduaneira, é Mercosul. E nós não temos problema com isso, né? Mas o que eu tenho insistido muito é que esse acordo de livre comércio, nós temos que ver exatamente o que você falou, ver o Líbano como uma porta de entrada para ações estratégicas na região, né? E, por outro lado, nós temos que entender que as escalas são tão colossalmente diferentes que a gente tem que trabalhar para que aumentar as exportações deles para o Mercosul. Porque somente criando mais, digamos, ajudando a criar mais postos de trabalho aqui no Líbano, ajudando um pouco mais a essa economia a começar a andar pelos próprios pés, e não receber subsídios, empréstimo do Banco Mundial, empréstimo daqui e dali, que é o que muitas vezes ocorre, né? Então, eu sou otimista, porque a dinâmica negociadora está avançando muito, porque o Brasil está liderando e o Brasil está jogando muita força na conclusão dessa negociação. Espero que aconteça este ano. Depois temos a batalha dos congressos. Paciência, não há como, né? Tem o Congresso aqui e os congressos nacionais do Mercosul. Mas eu tenho muita fé em que a assinatura venha a ocorrer ainda esse ano, a depender da formação de um governo aqui, né? O governo que um primeiro-ministro assuma e que designe um ministro da Economia. Então, assim, por esse lado, eu acho que esse acordo ele dá uma sinalização muito importante. O Líbano é tão pequenininho, a gente precisa do acordo com a União Europeia. O livre comércio tem que ser com os Estados Unidos, União Europeia, Japão. Tudo bem, mas, enfim, aqui tem uma visão, tem essa coisa mais estratégica da gente poder, e, sobretudo, com essas relações que são familiares, né, que são já centenárias, né, de atores que vão do presidente Temer ao Paulo Scaff, passa pelo Esperidião Amin, ao
enfim, eu conheci tantos senadores que eu fiquei tonto de tantos que são o Tasso Gereissati, enfim, todos eles são da diáspora. Eles são, eu sou dessa cidade, eu visitei aquela cidade, meus avós vieram da outra. Então, a gente tem esse suporte, né, político muito importante. Então, o Mercosul-Líbano, eu tenho muita fé que a gente possa concluir esse ano e ver aprovado com celeridade pelos congressos no ano que vem. Havia uma segunda pergunta, que eu acho que eu só respondi Mercosul-Líbano. Foi praticamente essa. Não, eu perguntei se os outros países da América Latina tinham essa importância também para o Líbano, né? Mas a impressão que eu tenho é que o Brasil, pelo que o senhor colocou, é realmente a relação mais estreita, né? Nesse sentido. Agora, voltando ao Mercosul rapidamente, eu acredito espero, tendo um presidente que isso seja assinado, nós vamos ter um ano que vem de eleições, né? Deve demorar mais um pouco no Congresso, mas eu acho muito interessante essa possibilidade, né? dessa porta para o Oriente Médio. E você disse uma coisa muito interessante que eu quero retomar. É uma bagunça organizada, a conclusão que eu cheguei do Líbano. O equilíbrio deles é o equilíbrio deles. Impressionante. É muito singular. Agora, a qualquer momento, pode balançar um pouco o coreto, como a gente costuma dizer. Mas... Vamos agora para o Pedro, mas antes, Portela, desculpe a minha não politicamente correta atitude, porque eu sou ignorante completamente em termos de computador. Então, aquele negocinho que estava ali a mãozinha, eu passei direto pelo lá, eu não sabia, agora aprendi. Olha, eu estou brincando com você. Desculpe, agora aprendi. Pedro, vamos lá. A questão da vacina. Eu já tomei as 3, tomei as 2 do Covid e a da gripe também. Eu acho que a gente tem que tomar, é evidente. É o meu pensamento. É muito de cada um. É claro. Pedro, vamos lá. Embaixador, obrigado pela excelente apresentação. Eu queria falar, e tinha preparado, era exatamente o que o Portela enfocou. Então, eu vou apenas especificar um pouco mais, já que nós somos uma associação comercial aqui do Rio de Janeiro e estamos reunidos por um conselho que cuida do comércio internacional, eu perguntaria se nós teríamos segurança para levar grupos de empresários para uma visita, receber empresários aqui, mesmo que ainda não tenhamos condições completas de entendimento, mas essas coisas costumam demorar e essas visitas poderiam proporcionar, então, um incentivo aos negócios. Eu sei que a situação aí é grave, já foi muito bem relatada, e no Brasil nós temos também uma indústria de defesa que vem se desenvolvendo muito, em todos os setores, tanto de terra quanto mar e ar. E se essa indústria poderia, talvez, participar com ênfase nessas negociações. Tá. A primeira parte da pergunta assim, diz respeito à oportunidade da gente receber uma missão no curto prazo. E a minha resposta, sem pensar duas vezes, é negativa. Ou seja, no momento, dadas as condições aqui digamos, sanitárias, por um lado, e, sobretudo, políticas, diante da ausência de governo, não estão dadas as condições para que a gente faça uma missão que possa produzir os resultados que a gente desejaria, né? Então, a gente sempre procura
fazer um trabalho prévio de inteligência, olhando os setores que poderiam estar representados nessa missão, vendo as contrapartidas aqui, e aí estabelecer exercícios que vocês estão cansados de saber, de networking, seminários, enfim, apresentações. Então, com a experiência que eu tenho de vasta, enfim, sobretudo em Tóquio, mais de 40 missões empresariais, 44 feiras que a gente participou, eu, neste momento, desaconselharia um movimento nesse sentido, porque até os voos estão muito complicados para se chegar aqui, os voos foram reduzidos, né? E a situação, digamos, quase que do dia a dia aqui está muito frágil, né? Nós estamos vivendo aqui, vocês são da minha geração, o que nós vivemos no Brasil na época em que fazia filas de quilômetros para pegar gasolina, né? Aquela época assim, de hiperinflação, de falta de gasolina, etc. E eles estão nesse momento, quer dizer, eles estão com uma relação dívida-PIB de 176%, né? A diferença entre o câmbio oficial o câmbio foi pegged, né? Foi fixado ao dólar num câmbio artificialmente fixo durante muito tempo, $1, uma libra libanesa e 15 centavos, né? Desde a eclosão da revolução que houve aqui há 2 anos atrás, eles liberaram esse câmbio. Então, há um câmbio paralelo, e hoje um dólar está valendo 15 mil libras. 15 mil libras. Então, a economia está num momento completo, enfim, está, assim, digamos, pronta para que haja uma mudança. É preciso haver uma mudança. É preciso haver um governo, é preciso haver, não um pacote, mas um programa econômico que seja aceitável, né? Credível, né? Credible, né? Que seja que inspire a confiança dos agentes econômicos, né? E essa realidade ainda está longe da minha visão, por enquanto, sentado aqui em junho de 2021. Né? Eu acredito que o horizonte de 22 seria uma coisa mais realista para que trabalhássemos, e aí nós temos uma série de parcerias. Enfim, aí podemos trabalhar com toda uma preparação, com toda, enfim, o entusiasmo, né, que é o que marca a minha equipe aqui. Eu tenho uma equipe aqui jovem e que conhece muito bem onde estão os entraves, onde estão os facilitadores, onde pode estar a nossa competitividade. Aliás, muito recentemente, só para citar a vocês, nós participamos de um seminário com a Câmara de Comércio Brasil-Líbano de São Paulo, e diante daquela concentração em commodities, né, as nossas exportações são muito concentradas nas commodities, a gente já identificou aqui alguns setores para o exportador brasileiro. Isso pode interessar especificamente o Rio de Janeiro, né? Derivados de petróleo, tá? Em especial combustíveis para termoelétricas, tá? Metais e pedras preciosas para joias, tá? São setores em que a gente está identificando oportunidades. E medicamentos. Aí você dirá, pô, mas isso é um mundo, né? Claro que é um mundo, mas que a gente vai aprofundar na medida em que possa haver um interesse ofensivo nosso, do setor exportador nosso. Aí a gente vai detalhar tudo isso, né? Derivados de petróleo, a gente sabe que o setor de óleo e gás a gente tem que falar com engenheiros, tem que falar com a Petrobras e tem que também ver quem são os competidores, né? Que são os parceiros tradicionais que já estão aqui. Quem é que a gente vai deslocar desse mercado, né? E será que a demanda vai justificar entrar nessa briga? Mas, assim, a gente faz um dever aqui, mesmo as condições estando caos, mesmo o caos em que nós estamos no olho do furacão, essas áreas, combustíveis para termoelétricas, derivado de petróleo, metais e pedras preciosas para joias e medicamentos, estão identificadas. A gente mencionou isso num seminário semana passada, com o nosso Guilherme Mata, de São Paulo, que é um encanto de pessoa, uma pessoa maravilhosa, com quem eu espero que vocês possam fazer algum tipo de parceria e tudo, porque ele lá por São Paulo, ele tá movendo um pouco a agenda Líbano, né? Como vocês estão aí se entusiasmando, espero. Embaixador Hermano,
devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar a nossa reunião, mas eu queria só levantar 2 pontos. São 2 pontos que são dúvidas minhas. Em relação à Síria, essa disputa entre o Líbano e a Síria não é devido também, em parte, porque uma parte do território do Líbano atual pertenceu à Grande Síria, e quando foi feito o Estado da Síria, tomaram esse território da Síria. Essa é uma. E em relação a Israel, pelo que eu ouço, eles conseguiram fazer. Israel nunca pensou que isso fosse possível, mas eles conseguiram fazer uma estrada que liga, sai do Irã, passa pelo Iraque, passa pela Síria e chega ao Líbano. E nessa estrada você pode passar uma série de coisas, enfim. E Israel não é nada contente, além do caso do Hezbollah estar no sul, né? Como o senhor falou. Né? Esses pontos aí não são tal os cisnes negros para um acordo? Não? Olha, eu acho que assim, a relação com a Síria talvez já uma relação mais complexa, excluída a Israel, porque é vista aqui como ocupante, né? Israel é ocupante de territórios, enfim. Então já é uma outra galáxia. Mas a relação com a Síria, como você bem falou, ela remete à história, né? E a história aqui recente, né, do mandato francês, da maneira como houve o sonho da Grande Síria e também houve o sonho do Grande Líbano, né? Então, você tem hoje configurações, digamos, partidos aqui que são pró-Síria e tem partidos aqui que são totalmente anti-Síria, mesmo porque a Síria esteve aqui como potência que ocupou o Líbano, né? Os sírios estiveram aqui, digamos, vamos dizer com clareza, perpetrando crimes contra a humanidade, usando dos piores recursos possíveis para fazer valer a sua vontade dentro do Líbano, com parceiros locais, digamos assim, mas desde, enfim, cadeias e julgamentos sumários, execuções sumárias, está tudo na memória aqui das pessoas, né? Então, há uma relação muito ambivalente pró e contra a Síria, tanto há que há toda digamos, uma coligação, né, de partidos que se organiza sendo pró e sendo anti-Síria, como questão existencial para o Líbano, como questão existencial. A segunda parte, que também é muito interessante, efetivamente, se eu pegar meu carro agora aqui, já está na hora do almoço de vocês, aqui são 6h30, se eu pegar meu carro aqui, eu chego na fronteira com a Síria em 1h30, isso só porque está, enfim, vai ter, enfim, tem que subir, descer o Vale do Bekaa e já chega ali na fronteira, né? E para chegar a Damasco é mais 1h30. Então, as distâncias são, assim, como eu falei, você está no estado do Rio, você vai ali a Macaé, né? E você chega lá. Então, claro que tem roadblocks, tem controle de fronteira e tal, mas é tudo muito perto. Então, a estrada que vai a Damasco é uma estrada que há muito tempo está pronta, já vem Agora, de Damasco em diante, em direção às fronteiras em que vamos passar para chegar até o Irã, esse é um projeto digamos, de infraestrutura rodoviária que eu não sei bem até em que ponto ele está de concretude, né? Agora, o natural é que os parceiros que se facilitem o transporte, né? E as comunicações entre si, né? Isso no mundo ideal, só que hoje você não transita pela Síria, por exemplo. Não é possível. O território sírio, que a gente, se olhar no mapa, proporcionalmente é gigantesco em relação ao Líbano, mas você tem uma área que os Estados Unidos ocupam uma área. Tem uma área que o Estado Islâmico ainda ocupa, com controle territorial. Tem a área em que o presidente Assad controla, né? Tem uma área que a Turquia entrou em território sírio e decretou uma área lá, uma espécie de cordão sanitário. Então,
eu não sei até que ponto existe uma estrada que seja possível transitar pela Síria hoje, no rumo a leste, né? Em direção a leste. Mas eu acho que é uma pergunta interessante, instigante. Eu acho que, do ponto de vista de Israel, não há como evitar, se houver interesse das partes, no caso de haver uma infraestrutura de transporte que permita escoamento de produtos, comércio, enfim, que traga investimento, enfim. Mas tudo isso pressupõe um cenário pacífico na região que, sobretudo na Síria conflagrada, difícil, né, de se antever. Embaixador Hermano, muito obrigado pela sua palestra, sua paciência. Embaixador Graça Lima quer falar uma palavrinha, presidente, rapidinho. Claro, claro. Embaixador, vamos lá. Desculpe, deixa eu unmute aqui. Estão me ouvindo? Muito bem. Sim, estamos. Muito bem. Ok, obrigado, presidente. Desculpe estar intervindo na hora tão tardia. Eu, como Carlos Portela, estava me frustrando um pouco por não poder ter acesso aí a essa conversa tão interessante, tão útil, tão informativa, dada pelo nosso querido Hermano, a quem eu cumprimento, agradeço, felicito, não só pela exposição tão completa, tão informativa, mas também está fazendo uma grande embaixada. Isso está claro pela exposição que ele fez, e é a sua primeira embaixada, a rigor, né? Porque, tendo sido cônsul-geral em Atlanta, tendo sido representante junto a organismos internacionais em Londres, ele está pegando uma embaixada que é um exemplo de como a diplomacia brasileira pode atuar, né? Junto a um país que, não sendo estratégico em termos geopolíticos, é para o Brasil de uma extraordinária importância. As relações entre o Brasil e o Líbano, não preciso dizer, ele próprio deu a entender que é muito bem tratado, né? Isso me deixa muito feliz também, apenas por ser brasileiro, né? Se eu tivesse uma pergunta a fazer, se é que ainda nós temos alguns minutos para explorar o nosso Hermano, seria com relação ao cotidiano dele, ao cotidiano da Bebel, numa situação que é pouco típica, né, para um brasileiro no exterior. Eu sei que há outros brasileiros, talvez jamais acostumados, né, a um cotidiano mais desafiador, mas ele próprio, como embaixador do Brasil, sendo ele tão ativo como ele está sendo, e como foi nos postos anteriores, de ir aos lugares, de visitar, né, de conhecer o que os brasileiros estão fazendo, como é que ele próprio está. Eu sei que ele é uma pessoa do bem e é uma pessoa que faz o melhor pelo nosso país. É interessante que ele dê esse depoimento. Quero só concluir, mais uma vez, cumprimentando o presidente pela iniciativa, pela condução dos nossos trabalhos, por outros amigos aqui presentes, Gustavinho, Carlos Portela, a minha queridíssima Isabel, a quem eu mando um beijo, e com isso eu me despeço portanto, transmito ao Hermano, a Bebel, a família dele toda, os nossos nossas melhores saudações. E votos de que possamos nos ver brevemente no futuro, no Rio de Janeiro ou em qualquer outra parte. Obrigado. Embaixador, antes do senhor responder, embaixador Graça Lima, me desculpe, eu realmente... É porque o senhor não conhecia a sua imagem. Então, eu não sabia, eu adoraria. Aí o senhor apareceu com a imagem, mas não sabia que o senhor queria uma pergunta. Essa é realmente minha ignorância. Eu sou ruim de computador. Mas eu sou seu anjo, eu sou seu anjo da guarda. Foi mesmo, você me salvou, Isabel. Olha, quer falar? Então, vamos lá, embaixador. Hermano. Olha, obrigado. Eu sei que está perto da hora do almoço. Meu querido Graça Lima, meu grande mestre
na carreira, grande chefe da casa que nós tivemos, um grande exemplo, um grande mentor para toda uma geração. A sua pergunta me dá muita alegria, porque eu costumo dizer aqui que eu estou vivendo o meu momento Bonovox, né? Aquele cantor do YouTube, que, quando falou no parlamento britânico, o pessoal falou: você está um pouco constrangido de falar aqui para os parlamentares? Ele falou: bem, eu estou acostumado a falar para 20 mil pessoas, então acho que tudo bem, eu posso falar. Mas, assim, para dizer que o momento Bonovox é do Brasil, né? É do Brasil. Então, eu, hoje, ao visitar o efetivo nosso do Exército, lá na missão de paz da ONU, com muito orgulho, com muita alegria, porque você vê os militares de Chipre, os militares da Indonésia, brasileiros, etc., todos uniformizados, trabalhando pela paz, né? Bandeira das Nações Unidas, né? E eles ali fazendo a continência para mim, tudo muito bonito. Eu sinto que essa coisa do momento que o Brasil traz é um sinal completamente diferenciado de qualquer outro ator. Qualquer outro ator. Há a barreira da língua. Então, evidentemente, a gente entra numa farmácia no dia a dia, né? Bebel, minha esposa, vai à ginástica, etc., pergunta francês ou inglês, que é por onde a gente se vira. Mas no momento que eles sabem que nós somos brasileiros, eles vão fazer o que for possível para encontrar ou o remédio, ou, enfim, não vai ter picanha, porque aqui ainda não tem, mas eu vou trazer. Enfim, essas coisas. Então, assim, é um carinho que é instantâneo e digamos, espontâneo, é uma coisa espontânea. Um predecessor meu me disse: irmão, eu, no momento da grande crise, que nós tivemos que evacuar brasileiros aí do Líbano, é o Dudu Seixas, viu, Graça? Eu tive que passar por um acampamento do Hezbollah. Eu olhei para as barraquinhas, só tinha armamento nas barraquinhas, não tinha ninguém, e, de repente, eu senti um som metálico na minha janela, era um fuzil, e eu falei: bom, agora chegou a minha hora, né? Eu abaixei o vidro, apavorado, porque eu estava passando por um campo do Hezbollah, e o cidadão disse assim: brasileiro? Aí o Eduardo Seixas, que era o meu antecessor aqui, plena evacuando brasileiros daqui, ele disse sim. Sabe qual foi a resposta do cara, armado até os dentes? Bem primo, em Voz do Iguaçu. Isso dá uma ideia por onde a gente pode andar aqui, entendeu? É uma coisa única, é uma coisa extraordinária. De modo que eu não sabia que o Líbano fazia parte da grande Foz do Iguaçu, não. Exatamente. E como? Bom, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Foi uma das palestras que eu mais gostei. Gostei mesmo. Muito obrigado, embaixador. Isabel, muito obrigado. E um grande abraço para vocês todos e até a próxima. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, embaixador, irmão. Isabel, nosso anjo da guarda. E vamos trabalhar no segmento. Eu sou obcecado. Vamos. Segmento. E beijo na Bebel, que eu mando. Graças, um beijo para vocês. Saúde a todos. Parabéns, embaixador. Tudo de bom. Obrigado. As ordens aqui. Muito obrigado. Obrigada pela todos palestra esclarecedora. Olha, esse carinho que tem com os brasileiros, a gente deve muito ao excepcional trabalho dos nossos embaixadores e do nosso corpo diplomático. Eu sou suspeito para falar, embaixador, porque esse jovem, para mim, Graça Lima, é meu contemporâneo de colégio. Só que eu sou mais velho que ele, mas sou mais velho que ele. Mas eu tenho um carinho por ele. Muito obrigado, embaixador. Lessa disse tudo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Até a próxima, hein? Saúde e felicidade. Tchau, obrigado. Tchau. Estou saindo agora.